Como negociar sem nunca perder? Bem, esse é um tópico que não vamos abordar, pela simples razão que não existe nenhuma maneira de negociar sem perder algumas vezes. No entanto, nesta lição você vai aprender como manter as perdas o mais baixas possível enquanto busca lucros maiores, quanto arriscar em um investimento e quando realizar lucro, técnicas de gestão criteriosa de capital. Você vai entender por que a distribuição dos investimentos em ativos diversificados protegerá você contra as perdas rápidas. Venha aprender as técnicas utilizadas pelos melhores negociadores do mundo. Cada tipo de investimento inclui os elementos de oportunidade e risco. Oportunidade é o lucro do seu investimento e risco é a perda de parte ou de todo o seu investimento. Existem dois tipos de investimentos: investimento passivo. Em investimentos deste tipo, a oportunidade é maior que o risco, mas os retornos geralmente serão baixos em relação ao investimento. Investimento agressivo. Em investimentos deste tipo, a oportunidade é menor que o risco, mas os retornos geralmente serão altos em relação ao investimento. Outra forma importante de reduzir o risco é distribuir seus investimentos em um amplo leque de negociações. A gestão adequada e racional de suas finanças, incluindo a distribuição de seus investimentos, fará a diferença entre um investimento bem-sucedido, que pode ser administrado ao longo do tempo, e um investimento deficiente, que cancelará seu portfólio de investimentos num piscar de olhos. A gestão adequada de capital preservará seu capital ao longo do tempo, permitindo que você negocie com mais calma e minimizará consideravelmente quaisquer danos que você sofrer nas ocasiões de perda, que são parte inseparável de uma negociação. Como eu disse, perdas são uma parte inseparável das negociações. No entanto, as perdas podem certamente ser minimizadas. A gestão de capital adequada põe ênfase em manter suas perdas baixas e seu potencial de lucro alto. Nessa situação, você pode perder a maioria de suas negociações e, mesmo assim, ainda realizar um lucro global. Aqui temos um exemplo de negociador que perde 70% de suas negociações e tem um lucro de apenas 30%, mas ainda assim consegue realizar um lucro global. Digamos que este negociador fechou 3 em cada 10 negócios com um lucro de $2.000 por negócio, o que significa que seu lucro total foi de $6.000. Se o negociador coloca uma ordem stop de $200 em cada negócio e perde em 7 transações, o total de suas perdas somam $200 vezes 7, que é igual a $1.400. Deduza $1.400 de $6.000 e você ainda fica com um lucro de $4.600. E assim, apesar deste negociador ter perdido a maior parte de suas negociações, ele ainda saiu com um lucro. A gestão de capital adequada é a chave para o sucesso no mundo da negociação. Isso significa manter baixas as perdas e elevar os lucros. Então, como você gerencia seu capital corretamente? Explicarei isso em breve. Estatísticas mostraram que o máximo de perda que um negociador experiente pode permitir-se em uma negociação individual, sem prejudicar seu potencial de lucro, é de 5% do capital total. O investidor que arrisca, digamos, 25% de seu portfólio de investimentos em um único negócio está praticamente garantindo a perda de todo o seu portfólio de investimentos depois de uma curta série de negociações malogrados. Séries de negócios malogrados é algo que acontece de tempos em tempos, até mesmo com os negociadores mais experientes. Este erro resulta de tentativa de ganhar uma grande quantia em um curto período de tempo. A ganância é a pior inimiga do negociador. A gestão adequada da exposição pode ser implementada com base em uma de duas regras: investimento estável com riscos baixos, usando a estrita regra de 5/15 para a gestão de risco. A regra de 5/15 refere-se à porcentagem de investimento em uma única negociação,
em relação à porcentagem de investimento de todo o portfólio. Por exemplo, se o investidor tem uma conta de $10.000, ele pode se permitir arriscar até 5%, ou seja, $500, em qualquer negociação individual e até $1.500 de todo o portfólio. Em outras palavras, se o investidor arriscar $500 em um único negócio, ele pode abrir no máximo outros 2 negócios ao mesmo tempo, com um risco adicional de 10%. O risco total de todas as posições abertas não deve ser superior a 15%. Negociação agressiva com alto risco. Isto envolve a regra 10/30, mais tolerante ao gerenciamento de risco. A regra mais tolerante permite que o negociador arrisque até 10% em cada negociação, com um máximo de 30% de todo o portfólio. Esta regra se destina àqueles negociadores que preferem negociações agressivas ou negociadores com pequenas contas, a fim de proporcionar-lhes um certo espaço de manobra. Por exemplo, se o investidor tiver uma conta de $10.000, ele pode arriscar no máximo $1.000 em qualquer negociação individual e até $3.000 de todo o seu portfólio. Em outras palavras, se o investidor arriscar $1.000 em uma única negociação, ele pode abrir no máximo 2 outras negociações simultâneas, com um risco adicional de 20%, com risco total para todas as negociações de no máximo 30%. Em geral, a regra tolerante é considerada como o mais alto nível recomendado para a gestão de risco. É melhor tentar reduzir gradualmente a exposição total a um nível mais rigoroso da regra 5/15. O processo de gestão de exposição conduz diretamente ao próximo estágio da gestão de alocação. As regras de gestão de exposição efetivamente ditam ao investidor o tamanho das negociações que ele pode abrir. Por exemplo, um investidor passivo com uma conta de $10.000 que administra seu portfólio de acordo com a regra 5/15 pode arriscar até 5%, o que significa que ele não perderá mais de $500 por negociação. Se, por exemplo, ele colocar uma ordem stop de 100 pips a partir do ponto de entrada, um investidor pode abrir um negócio de até $50.000. Da mesma forma, um investidor agressivo que usa a regra tolerante de 10/30 será capaz de arriscar até 10%, ou seja, $1.000 por negócio, e, portanto, será capaz de abrir um negócio de até $100.000. Estabelecer os níveis de risco no seu portfólio é um dos princípios básicos da gestão de investimentos. A longo prazo, qualquer investimento em um ativo envolve risco. O uso de um comando de ordem stop é absolutamente necessário para administrar adequadamente seu capital. A vantagem do comando de ordem stop é que ele é acionado automaticamente e não depende da capacidade psicológica do investidor para abandonar intencionalmente um negócio malogrado. A ordem stop atua decisivamente pelos investidores que, de outra forma, tendem a depositar suas esperanças em um negócio condenado. Portanto, a combinação do uso da análise técnica para determinar o local apropriado para a ordem stop e as regras da boa gestão financeira são fatores que determinam o tamanho apropriado da negociação, neutralizando assim a influência psicológica na determinação do tamanho dos negócios. A maneira mais eficaz de administrar o comando de ordem stop é continuar arrastando-o na direção da tendência, imediatamente depois da progressão de tendência ter sido identificada. O comando de ordem stop deve ser arrastado para novos pontos na posição aberta. Na primeira fase, experimente mover a ordem stop para o ponto de equilíbrio. Deste ponto em diante, o negócio já não pode perder. Neste ponto, você pode abrir um outro negócio, visto que a alocação de risco se alargou. Na segunda fase, experimente mover a ordem stop para um ponto de lucro,
garantindo dessa forma que o negócio resultará em lucro. Método Take Profit, realizar lucro. Ao abrir um negócio, é importante definir um ponto de saída, na qual os lucros serão realizados. Isso também pode ser executado automaticamente. Na maioria das vezes, os lucros realizados no ponto de saída serão de 2 a 3 vezes o montante que está sendo arriscado.